Que é de De repente menino. a avó bateu ela e falou, olha, vai lá que é menino, mas não falou. Não pode remeter. É essa memória feminina mesmo, né? A gente foi muito criada pro servir, pro cuidar. Então, a luta, ela já remete ao sair de casa, a caça, a proteção, né? Então, a gente sempre falou assim, ai, tudo bem, vai vir o meu cavaleiro branco me proteger. Se você ele vem pra for roubar. ver, tipo, menino, eles já... Menina era mais atrasado, mas eles já saem na porrada de criança. Você não vê duas meninas brigando no jardim. Muito difícil. Agora a molecada, eles já, né? Pô, as criancinhas, você já vê, eles já quebram o pau. Parece que as meninas não, elas são mais amigas umas das outras, tipo, a molecada não, eles já... Junto vem com nós, não acabou ainda, tem notícia nessa rinha. É do Mundão, é de Ribeirão, começou agora o Noticiação. Vamos soltar o jornalista da hora, então? Então vamos lá, pro Noticiação, um bloquinho que a gente vai comentar as notícias da região e do mundo e de qualquer coisa que a gente quiser. Então vamos lá, começando esse bloco de noticiação com um assunto que a gente levantou semana passada no Território Livre FM, que era a eleição do Senado. Ela aconteceu e após todas as discussões sobre quem presidiria a sessão, sobre a votação secreta ou não, e o início de uma apuração que não avançou devido aos 82 votos na urna, sendo que são apenas 81 senadores, pois é, a hora que abriu a urna e foi contando ali voto a voto, separando em bloquinhos de 10, chegou ao final, tinham 82... O espírito votou, né? 82, tinha 80 envelopes com voto dentro e 2 cédulas, uma dentro da outra. Depois a câmera de um jornal viu os votos que estavam nessas 2 cédulas. Mas enfim, né? Um processo que só envergonha mais a nossa política. E aí um novo processo foi iniciado, mesmo com o descontentamento do senador Renan Calheiros, que é do MDB de Alagoas, e que, após perceber que iria perder eleitores, foi ao microfone e retirou a candidatura. E aí, ao final, Davi Alcolumbre, que era o opositor do Renan, o principal opositor do Democratas do Amapá, foi eleito com 42 votos, e aí a gente acompanha como que vai ser esse trabalho no Senado. Tem pautas emergenciais que vão ser mandadas para o Senado, que o governo espera ter uma urgência de ser votada, mas esse resultado, muitos especialistas ficam em cima do muro de que o Senado está um tanto quanto dividido e aquilo que se pensou que seria fácil aprovar talvez não seja. Pode ser totalmente o contrário, eles vão entrar nos acordos da vida que a gente já conhece, mas sigamos acompanhando com um olhar crítico principalmente. Continuando o assunto de política, ontem voltaram os trabalhos aqui na Câmara Municipal de Ribeirão Pires. Estão lá os nossos 17 vereadores. Começou o ano. E o destaque foi para a aprovação em primeira votação do projeto de lei número 047/2018 sobre divulgação de obras públicas paralisadas. Então isso é muito importante porque é dinheiro público, são obras que são fundamentais, né, para a população, às vezes o hospital, a creche, a escola, um centro esportivo, e que é necessário a gente estar informado sobre o porquê uma obra dura 3 anos ou porquê uma obra começa e fica parada. Então isso é muito importante que o Executivo dê satisfação ao povo que o colocou no poder. Então sigamos acompanhando para ver se esse projeto vai ser aprovado na segunda votação. A gente tem uma notícia aqui, eu estou procurando aqui, mas é só para... Porque a gente sabe, né, o que aconteceu hoje no Flamengo, né? Uhum. Que é uma tristeza, na verdade. Na verdade é isso, assim, eu e o Leonardo, a gente estava conversando hoje, e ele falando e eu comentando lá na empresa também, o quanto isso deixa de ser uma tragédia para ter um responsável, assim. Porque esses meninos de 14 a 16 anos que estavam nessa tragédia, com os seus pais, sua família confia em deixar esses meninos irem para esse centro de treinamento, acreditando no esporte, acreditando que o esporte ele pode ser um caminho de sobrevivência mesmo, porque muitos começam a ir lá porque querem ser um jogador de futebol também, mas porque tem uma alimentação, porque tem uma educação.
E aí, quando a gente pega um CT que não tinha estrutura para ser aberto, que não tinha nenhum tipo de segurança para aqueles meninos, a gente deixa de pensar na tragédia e a gente já começa a pensar na irresponsabilidade, assim, no criminoso, naquilo que você fala assim, mano, o quanto isso poderia ser preventivo, assim, que a gente conseguiria ter diminuído esse desastre, assim, porque são meninos ainda, sabe? É muito difícil a gente pensar que foi simplesmente um acidente. Eu acho que a gente está acostumado a romantizar as coisas, né? A Copa São Paulo é um exemplo disso, são 100 e poucos times. A gente viu exemplos de times que vieram para São Paulo com passagem de ida e volta já compradas, porque fica mais barato, e o time avançou, coisa que nem a diretoria imaginava, e aí você não tem dinheiro para voltar com esses meninos para casa, que tem uma vida com a família, que tem a escola, que tem um outro emprego, e que está apostando todas as fichas nesses 3, 4 jogos aqui em São Paulo. E aí você tem uma federação que lucra, mas você não tem esse apoio de ver se o time, como que estão as condições, como que é o ônibus. Tem time que viaja no Natal para chegar aqui dia 1º de janeiro e jogar dia 2 de janeiro, que é quando começa a competição. A gente brinca que a copinha é a Copa das cãibras, mas não é à toa, assim. Não é porque o menino não comeu banana e tá com cãibra no campo. É porque talvez ele não tenha uma estrutura que consiga permitir que ele aguente os 45 de 45, assim. Que ele tenha... E isso eu não culpo nem o treinador, assim, porque o treinador é mais um professor tentando, talvez, que isso dê certo, assim. O foda é um time que é grande, mano. O Flamengo não é a segunda maior torcida do Brasil? Não, nunca será a primeira, tá bom? Nunca será a primeira, a gente já sabe qual é, tá bom? A gente não vai precisar falar do Corinthians nesse momento, mas, sendo o segundo, que seja, vai, a primeira maior torcida do Brasil, pensa numa estrutura para o seu time ganhar dinheiro, mas não pensa na sua base, assim, não forma os seus jogadores. Que é um mal do teatro também, mas é um mal do esporte aqui no Brasil também. Por que o Neymar tá jogando na puta que eu pariu e não tá jogando aqui? Porque não tem estrutura aqui, velho. Por que a Marta tá sendo treinadora lá na puta que pariu? Porque não tem estrutura aqui, entende? E aí quando a gente vê uma tragédia dessa, a gente mais uma vez pensa assim, putz. Mas eu comparo a cédula lá do Senado a esse caso. Sabe de que maneira? Ignorou-se o alvará. Exatamente. A gente demorou 2 meses para abrir, certo, Bruno? Sim. Para falar, para ter... A gente ia lá, alguns amigos. O Bruno foi lá, conheceu. Mas, caramba, mas e aí o aluguel, né? Tem um lado capitalista do negócio. Eu falei, cara, enquanto não sair o alvará dizendo que esse espaço está correto à prática do esporte, a gente não vai à frente. Assim, é o mínimo que eu posso fazer. Então, e estranho, né? Por que o Wade tem que pensar nisso e o Flamengo não? Por que o Flamengo recebe... Quantos meninos que infelizmente faleceram? Se eu não me engano, eram 10 mortos até a hora do almoço. 10 meninos. Atletas e funcionários. E aí você fala assim, por que o Flamengo pode abrir nessas condições? Entende? Não é... Ai, tudo bem, então... Não, mano. Desde a Rave e o Flamengo, ela é a mesma coisa. Atende ao público que precisa ter uma estrutura de segurança, que precisa ter saída de emergência. Kiss, quantas vezes a gente vai precisar lembrar da balada Kiss pra gente entender que não é acidente? Tem certas coisas que tem... Bom, gente, o que a gente vai falar sobre isso? A gente pode falar de Brumadinho, né? Quantas coisas que acontecem que a gente coloca como tragédia, mas na real existe um responsável. E é isso, mano. Não dá pra culpar o trabalhador. Não dá pra você ir lá em Brumadinho e falar assim, vem aqui, engenheiro, você que assinou essa parada. Calma aí, mano, existe uma instituição que é esse mercado muito louco, que ele vai pressionar não sei quem, vai fazer não sei o que pra ganhar o dinheiro dele, pra manter a bolsa lá não sei aonde. Como que essa instituição tem que ser levada na justiça também, assim, tipo, e aí, Flamengo? E aí, não é Mancha Verde, meu Deus do céu. Como que é o nome do avião que caiu? Chapecoense. E aí? Que é verde também. Que é verde, exatamente, só por isso que eu lembrei. Foi redução de custo. Tem famílias que até hoje não tiveram as indenizações. E a indenização, a gente não quer enriquecer ninguém, do tipo, 100 mil a Vale vai dar pra cada família. Amigo, que bom. Mas sabe qual é o problema? Assim, li agora, enquanto no intervalo, li assim, só receitando o país. Né? Então, assim, eu sei que não enriquece, mas Daniel pode ter certeza que
tem gente já pensando em R$100 mil de indenização. É Sim. louco pensar, é louco. Eu não estou falando que é errado. É, a pessoa que sofreu o negócio, ela tem que ser reparada. Mas repara a morte? Não sei, cara. Não tive Tem gente nem que foi preso parece porque não é do Brumadinho e foi lá pra receber, Pois é, assim. Você fala pois assim, é. ah, você tá de brincadeira, Não, né, Bolsa velho? Família. Se a gente entrar nisso, então. o país é culturalmente contaminado pelo jeitinho. Então, É. se o Flamengo fez um jeitinho de usar uma área regularizada para estacionamento como alojamento. Nossa, Ponto. terrível. A gente, na verdade, o que a gente tem que ter nesse momento é solidariedade com essas famílias que perderam o seu futuro, né? Que são esses meninos, e pensar que elas tenham força, mas não de compaixão, assim, que elas tenham muito um abraço, um aconchego e tal, mas que elas tenham força para ir para frente, assim, para ir buscar os direitos dela, entender o que aconteceu com esses meninos, que, sei lá, né, várias pessoas dizem que tem que acontecer, mas a gente tem que pensar também em como a gente pode evitar, como que a gente pode evitar mais 10 meninos daqui 2 anos, mais uma Mariana daqui 3 anos, que é Mariana, Brumadinho, enfim. Hoje soou o alarme em alguma região de Minas Gerais, né? Então, A gente precisa saber como que a gente começa a evitar essas mortes e não só entender como tragédia, falando assim, que mundo infeliz, certo? Porque se falasse 3 anos atrás, daqui 3 anos vai acontecer de novo. Jamais. Nossa, tá de brincadeira. Não, a Vale ia te processar e por maior, calúnia. né? Se Maior. alguém Maior. falasse isso, você ia achar que era um absurdo. Sim, não, jamais. O que diz o nosso roteiro, Leonardo? Só a última aqui, sobre Ribeirão Pires. A Secretaria de Saúde retomou ontem o calendário de castrações gratuitas de cães e gatos de Ribeirão Pires. A ação integra a segunda etapa do programa, que teve início em outubro de 2018 e prevê a cirurgia em 2.000 animais do município. Nesta semana foram cadastrados 94 pets, 151 cães e 43 gatos. Então, mais informações aí podem ser obtidas pelo telefone 4824 3748. Vou repetir, 4824 3748. E lembrando que abandono e maus tratos a animais são crimes com pena de até 2 anos de detenção e multa, de acordo com a Lei Federal número 9605 de 98, artigo 32. Todas as pessoas que adotam um animal de estimação são responsáveis por garantir seu bem-estar e segurança. Antes de adotar, a gente pensa que dá um trabalho. A gente tem um cachorrinho que chegou pra gente com 40 dias e ele era um neném. Hoje ele tem 2 anos e 35 quilos, assim. Não pense que ele vai ser o seu boneco de seu bibelô, que não vai ser. E aí a gente recebeu da Gorete Albuquerque, pedindo pra gente divulgar o processo seletivo para estagiário do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo. As informações são, o que a pessoa precisa fazer. Ensino médio, tem que estar cursando o 1º ou 2º ano do ensino médio, são 4 horas diárias. Ele recebe o auxílio transporte de R$8. Gente, é um absurdo a gente ter que dar um auxílio transporte de R$8, né? Podia ser tipo R$3. Mas a nossa passagem tá nesse absurdo. E ele recebe também uma bolsa auxílio de R$450. As inscrições são feitas pelo site do ciee.org.br até o dia 24/2. Gorete, depois a gente posta também no Stories. E você que está aí estudando e tal, e está pensando em ganhar uma graninha, é da hora a gente começar também, né, desde novinho, para entender o valor do dinheiro efetivamente. Então tá aí, estagiário no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, certo? Vamos pro nosso último bloquinho? A gente tem mic aberto? Podemos ter. Posso, então, anunciar o mic aberto, Eve? Pode. 2 minutos pra vinheta. A gente vai achar o mic aberto. Você tem mic aberto ou eu? É você, né? Eu nunca. Então pode ser. Vamos colocar a vinhetinha. Olha só. Só para explicar, então, o mic aberto é a nossa parte cultural, a nossa parte poética, que a gente traz um texto, ou uma poesia, ou que a gente escreveu, ou que a gente achou aí na vida, e a gente coloca aqui no Território Livre. E a nossa responsável por esse bloco, a nossa artista, Evelyn Soares. Solta a vinheta, Evelyn. Tá com dúvida? Calma, a gente vai te ajudar. Agora, o Território Livre vai explicar o que é esse nosso bloquinho. Se liga de ouvir e continua com nós! Esse é o momento, chegou. Bota o fone de
Território mandando autoral, tanto fazer poema ou uma história sem graça. Esse é o mic aberto, escuta essa barata. De volta ao pó. Descartável feito um monte de entulho em uma pá. Escondida feito os grãos de areia que sobram embaixo do tapete. Cada vez mais afastados à procura de um lugar que seja excluído, abandonado, margem, beira-rio ou o que era para ser isso. Um lugar que passou por todos os filtros da humanidade mais suja. Já foi trancado, ameaçado, degradado, calado, apagado, silenciado. Expulso pela sua própria raiz. Esse é o lugar onde habita o sonho da construção. Um lugar de chão firme para uma base indestrutível. Terra rica e pronta para plantar. Plantar uma semente que vai florir feito pó. Se espalhar feito poeira. Dessas que estão em todo lugar. Vocês querendo ou não, o pó existe, está, persiste. Em forma de um único grão somos invisíveis. Milhares juntos num galpão abandonado, viramos corpo fechado, respirando ideias, dançando um tablado. Um corpo com 1000 histórias para contar, um diafragma treinado para cantar. O grito vem em forma de palavra, a lágrima lava a alma e junta o pó. Viramos concreto, teatro de um corpo só. O corpo construindo casa para abrigar toda a arte que se sente pó. Muito bonito. E a gente está falando de um espaço que vocês estão construindo, certo? Sim. Então fala aí do espaço que vocês estão Porque construindo. a gente está limpando, dando um jeito, né? Pra futuramente a nossa companhia começar a ensaiar lá e apresentar, que é o que mais a gente quer, um lugar nosso, pra chamar realmente de nosso e fazer a nossa arte lá, sem ninguém mandar a gente embora depois, né? Que é o mais importante. Exato, e vai ser um local colaborativo, então os meninos aí da Sim. luta estão convidados também. Depois que a gente começar as atividades, podemos sentar para uma conversa. Legal, Obrigado. muito bom. Vai ser lá perto da Caju, quem conhece, quem é mais velho aqui em Ribeirão, perto da Caju. E é um espaço que a companhia Feijão com Arroz está desenvolvendo para ser um centro cultural, onde a gente consiga, o meu grupo de teatro consiga ir lá, ensaiar e tal, já que a prefeitura, infelizmente, nesse momento não dá esse apoio aos artistas de Ribeirão. Certo, acho que a gente já tem que ir dando uns tchau, é isso? Bom, eu acho que a gente pode encerrar principalmente dizendo de novo onde está o espaço, e como que a gente consegue chegar lá no sentido de como eu faço a minha inscrição para uma luta, se eu posso levar o meu menino ou uma menina de quantos anos, até quantos anos, se existe alguma mensalidade, só pra gente fechar mesmo com o espaço e a gente dar um primeiro passo aí, quem sabe. Tá bom. Eu queria passar meu telefone. Fica à vontade. Meu WhatsApp é 950 50 50 68. Então é bem fácil. Putz. Nossa. 950 50 50 68. Fica na Avenida Fortuna 229. Eu gostaria de agradecer a Efraim Imobiliária, que dá uma força sempre que eu preciso lá. O cara, além de dos dois, né, serem meus alunos, ele me ajuda quando eu preciso de algum apoio. Queria mandar um abraço e agradecer eles. Patrocinador. É meu patrocinador. É isso, né? Quem sabe, tomara que tenham mais, assim, né? Porque ajuda também, né? Não dá pra falar que não. Bom, você falou de mensalidade, eu queria falar de matrícula. Quem mencionar que escuta o Território Livre, que segue o Território Livre, escutou o programa, não paga matrícula até o final de março, tá? Nossa, Então, gente! indo lá, A gente pode anunciar isso no Stories? Eu gosto de Stories. Se falar, chegar lá na Wave, falar que escutou no Território Livre, ou ler, né? Matrícula não paga, tá? Outra ideia bacana do colaborativo, as mensalidades são todas o mesmo preço para todas as modalidades. Que legal. Com relação a crianças, a gente ainda não tem uma turma formada, mas a gente já está fazendo um convênio com escolas, né? Principalmente na parte da tarde, as grades ainda são muito abertas, né? Então em breve a gente vai ter. Não tem idade, não tem sexo, qualquer um pode fazer. Óbvio que tem turmas um pouco mais masculinas, outras mais femininas, e as modalidades estão todas abertas. A gente tem um espaço funcional também, então as meninas professoras de zumba, de pilates, as outras fit dance, então tem algumas outras modalidades no lounge, um pouco menor que o dojo, né, que o tatame, então também está aberto a outros profissionais, a outras professoras e tudo mais.
Legal. Bom, eu só tenho a agradecer, na verdade, aos Brunos, ao Felipe. É Felipe? Isso. Por ter chegado. Na verdade, eu preciso agradecer o Thiago. Porque foi ele que mandou o contato de vocês o ano passado ainda. E aí a gente ficou meio louco, assim, no final do ano, e aí esse ano ele falou assim de novo. Ele falou de novo, eu falei assim, mano, fala pra ele me chamar, porque eu sou bem louca com esse telefone. Aí quando você me chamou, eu falei assim, mano, que legal, então vamos aí, vamos agora, assim, porque é muito importante pra gente também, assim. É claro que a gente nasce nesse mundo cultural e não sei o quê, mas eu acho que o esporte tá ali, acho que a gente consegue contribuir muito, vocês contribuírem com a gente com vocês, então eu tenho muito que te agradecer por ter me aguentado aí nessa conversa pelo WhatsApp, pedindo foto, essas coisas, mas foi muito gostoso, assim, saber que vocês estão juntos, assim, que a gente tá junto também, principalmente. Obrigado a vocês, foi um prazer estar aqui e estamos à disposição. Realmente foi muito bom estar aqui. Da hora. Bruno, muito obrigada também. Ele é quieto, né? Ou não, né? Agradeço também o espaço, a oportunidade de estar falando, agradeço a confiança dos meninos aí, do Felipe e do Bruno. Da hora. Então é isso. Eita, microfonia, Evelyn Soares. Então a gente... Fazer um recadinho de 1 minuto. Um recadinho de 1 minuto. Só do meu rolê, novamente retomando, amanhã tem final do Municipal de Futsal, Território Livre estará lá, a gente lança aí conteúdo nas nossas redes desde cedo, aí fazendo pré-jogo, e acompanha aí, segue a gente, 19h30, CTT Ouro Fino, na rua Rubens Mazieiro, número 100, 2B Kennedy e família, decidindo aí o primeiro Municipal de Futsal 2019. A gente começou um bloquinho semana passada, que era o TLFM no Carnaval. Vamos rapidinho. A gente falou semana passada dos ensaios técnicos das escolas de samba, do grupo especial e dos grupos de acesso 1 e 2 de São Paulo. E agora vamos partir para os bloquinhos. Já tem coisa acontecendo e você que fala que carnaval é chato, né? Quer carnaval e futebol? Amanhã tem bloco do Timão na rua São Jorge, São Paulo, às 13 horas, entrada gratuita. Ah, mas eu quero política, eu quero mudar o mundo. Amanhã tem bloco Marx, que delícia. Imagina Marx, né? Tipo... Na Praça da Sé, às 15 horas, gratuito também. E olha o trechinho da música. Vai sacudir, vai abalar quando a classe trabalhadora se organizar. Olha. Banda cheira de socialismo. Dá uma folga pra mim. Então pode colar. Amanhã às 3 horas na Praça da Sé. Ah, mas eu quero música boa e tal. Também tem, tem o Festival Pré-Carnaval Baixo Augusta com o bloco Casa Comigo e Acadêmicos do Baixo Augusta. É demais, é muito jovem. É gratuito esse aquecimento amanhã e o bloco ele vai desfilar na Paulista Consolação, dia 24, no domingo. E vai ter Wilson Simoninha de puxador e Mariana Aidar lá no trio. Então tem música, tem política, tem futebol, tem tudo no Carnaval. O Carnaval de São Paulo pegou. Vamos colar o Território Livre aí, vai fazendo essa divulgação e vai colar nos bloquinhos aí também, trazendo conteúdo. Vamos que vamos. Valeu Espaço Wave, valeu Wave Sports, tamo junto. Pô, gente, eu estava esquecendo aqui de agradecer os professores, né, que colocam a Wave Sports no ar, né, tô aproveitando a chave com a rádio. Mestre Yukio, Mestre Curió, Mestre Arielle, Harley, Alex, o Bruno, Felipe, Vinícius, tô esquecendo de alguém, Boacal, Macário, Ed, Ricardo de Santo André, vim de Santo André para dar aula aqui e colocar o espaço de pé. Então, meu muito obrigado, a casa de vocês, o espaço de vocês. Fechou então. Semana que vem tem Território Livre? É claro que tem Território Livre. Não sei nem que dia que é a semana que vem. Dia 15. Dia 15, dia de pagamento, gente. E aí, vamos comprar uns canudos? Então, dia 15 tem Território... Ganchão, fala aí, gente. Tem Território Livre sim, semana que vem. E é isso, gente. Acompanhe a programação da 87,5. Compartilha e comentem aí nas redes sociais. territoriolivre.fm no Instagram. No Facebook, Território Livre FM também, a nossa página que tem 2 semaninhas aí na vida. A gente não tinha uma página no Facebook, agora a gente tem também. Certo? Muito obrigada então ao Espaço, ao seu Ademar, por abrir as portas da Rádio Pérola. E é isso, gente. Muito obrigada pela audiência da 87,5. Até semana que vem. Deixa eu fechar aqui rapidinho. Faz um salve pra quem colou no Instagram. Olá, as pessoas que colaram no Instagram. Ah, o Thiago entrou! Ô, Thiago! Thiago! Wanda também entrou. O Thiago mandou assim, show!
Arrebenta tudo aí, Bruninho! Paz e família. Aí as pessoas entraram na primeira live, depois eu mando um olá para as pessoas da primeira live e a gente vai conversando. Muito obrigada para quem acompanhou o Território Livre FM aí no Instagram. Toda sexta-feira vira o seu celular, a gente vai colocar viradinho mesmo, mas para que a gente consiga ver todo mundo, certo? Obrigada, vai lá no Facebook, dá um like na nossa página, Território Livre FM. Fechou? Twitter, @FM Território. Até mais, gente.